A tão aguardada notícia para os investidores da Itaúsa, que já aguardam há um bom tempo, o aumento na distribuição de dividendos finalmente aconteceu. E o melhor disso tudo é que essa transição para o modelo de maior distribuição de proventos já pode começar a partir desse ano. Então nesse vídeo vamos entender qual que é o atual contexto da empresa e como que ela pode melhorar. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simple Club. E obviamente, se você que gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim que você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muitas pessoas não entendem direito os indicadores da Itaúsa, muito porque a empresa tem um modelo contábil bem diferente das outras empresas que nós já estamos acostumados. Eu digo isso porque a forma com que a holding disponibiliza seus resultados para o público está misturado com um método contábil chamado método de equivalência patrimonial. Isso é, a empresa muitas das vezes não é dona ou controladora dos ativos, com exceção do Itaú, por exemplo, mas nas demais empresas a Itaúsa simplesmente tem uma parcela investida, tem uma posição, uma participação naquela empresa como um todo. E por muitas das vezes, ela não ser a controladora daqueles ativos, a empresa não consegue contabilizar todos os seus resultados também dentro da Itaúsa. Então, por exemplo, imagine que a Itaúsa é dona um pouco mais ali de 6% da XP. Se a XP teve um lucro anual, por exemplo, de R$1 bilhão, nesse caso, o lucro da XP vai entrar como método de equivalência patrimonial na Itaúsa. Nesse caso, vai se entrar, então, R$60 milhões, que equivale justamente a essa parcela de 6% do R$1 bilhão que a XP disponibilizou. Então o que a gente vai ver, por exemplo, nos resultados da Itaúsa é que o seu lucro líquido, que é o final, o que sobra depois de ter pago todos os custos e despesas, é ainda maior do que o próprio faturamento da empresa, justamente porque no meio de um e outro entra esse resultado de equivalência patrimonial. Por isso, quando a gente faz a leitura dos resultados da empresa, a gente encontra que a sua margem líquida é superior a 100% em todos os últimos anos, mas que na verdade isso não faz sentido. Por isso, esse indicador especificamente não vai entrar no nosso radar. Então, para a gente ter uma leitura mais limpa dos resultados da empresa, nós vamos focar em três principais ópticas. Aqui é a ótica do lucro líquido, depois do seu ROI e por fim vamos falar sobre o seu dividend yield. Em relação ao lucro líquido da Itaúsa no quarto trimestre de 2022, que foi justamente o último que a empresa divulgou seus resultados, ela atingiu um lucro um pouco acima de 3,3 bilhões de reais, mas que na verdade aqui se refere a uma queda de quase 19% em relação ao lucro líquido do quarto trimestre do ano anterior. E por conta disso, ela também viu o seu ROI diminuir quase 7 pontos percentuais, atingindo 18,7%. Ainda assim atraente, mas como a gente acabou de ver, é uma queda bem relevante em relação ao ano anterior. Mas parte que dessa queda está relacionada, por exemplo, a alguns eventos, alguns efeitos não recorrentes e por causa disso não vão se repetir nesse ano. Por isso, apesar de ter deixado um gosto meio amargo nesse último trimestre do ano divulgado, no consolidado do ano, que agora juntando todos os demais trimestres, a operação da empresa ainda teve aqui um evento, teve ainda um efeito positivo de crescimento. Então, pegando o lucro líquido da empresa em todo o ano de 2022, ele atingiu ali a casa de 13,6 bilhões de reais, que se refere agora a uma alta de 12% em relação ao ano anterior. E nesse caso, o ROI da empresa ficou no mesmo patamar. Afinal de contas, o lucro subiu na mesma proporção da sua base de ativos, da sua base de patrimônio líquido. Então, nesse caso, o ROI fechou em 20 pontos percentuais, em 20%, o mesmo tanto que fechou em 2021. E é interessante notar isso porque nesse momento em que o mercado inteiro está muito difícil, os juros subindo, as despesas financeiras subindo bastante, a gente vê que outras empresas vão na contramão. Começam a apresentar agora ROIs, no caso as suas rentabilidades, menores. Muitas delas, inclusive, até mesmo menor do que a própria taxa Selic, o próprio custo de capital das empresas. O que a gente costuma falar no mercado, que algumas empresas queimam, destroem o valor acionista, enquanto a Itaúsa gera valor acionista, porque sempre a sua rentabilidade está ficando acima da taxa Selic, que geralmente é o custo de capital para essas companhias. Então, no caso da Itaúsa, é mais um período em que a empresa se mostra muito rentável, muito por causa de que ela tem uma exposição muito grande aqui ao Itaú. E o Itaú, ao longo de 2022, apesar de todo o mercado estar muito difícil, com a inadimplência subindo, a gente vendo algumas provisões para devedores duvidosos
também subindo. Ainda assim, o Itaú teve um resultado muito favorável, manteve um ROI bem interessante, conseguiu expandir bastante a sua carteira de crédito, também teve uma margem por cliente que subiu, ou seja, ela não só ganhou no volume de empréstimos que ela fazia, de financiamentos que ela fazia, mas também conseguiu aumentar a margem em cada um desses contratos que ela teve com seus clientes. Então, muito do resultado positivo que o Itaú teve, a gente também consegue perceber isso na Itaúsa. Por isso, a Itaúsa manteve no consolidado do ano, ainda assim, um resultado bem positivo. E é curioso porque, ao mesmo tempo que o Itaú continua gerando resultados cada vez melhores, batendo recordes em lucro e, consequentemente, ajudando a Itaúsa, a gente vê que a Itaúsa também tem feito, pelo menos fez, ao longo dos últimos 5, 6 anos, investimentos pontuais em outras empresas que também conseguem gerar caixa, empresas que também são bem lucrativas, e por isso, mesmo o Itaú crescendo bastante do seu lucro, na sua contribuição para o portfólio total da Itaúsa, ele reduziu. Até um tempo atrás, a gente via que o Itaú correspondia a mais de 90 e tantos por cento do lucro líquido da Itaúsa. Nesse caso agora, no último resultado, a contribuição do Itaú para a Itaúsa foi de 84%. Ou seja, mesmo que o Itaú continue muito forte, tendo resultados cada vez melhores, a Itaúsa melhorou ainda mais, diversificou seu portfólio de ativos, conseguiu diversificar bastante sua carteira de empresas e por isso agora começa a colher alguns dos seus resultados. Então a gente consegue acompanhar que o que a Itaúsa fez ao longo dos últimos anos é justamente o que os investidores também precisam fazer para a sua carteira de investimentos. Porque a partir do momento que você consegue ter uma diversificação em várias empresas de diferentes setores, você consegue ganhar um pouco mais de resiliência, mesmo quando o mercado se desenha negativo. Até porque, voltando ao resultado da Itaúsa, nem todas as empresas tiveram bons resultados. O caso da Alpargatas teve queda no seu lucro, sentiu muito a inflação, sentiu muito a queda na demanda pelo par de Havaianas. Então, olha só, mesmo que algumas empresas sintam dificuldades, mas existem outras empresas que conseguem passar muito bem por essa fase mais turbulenta e, consequentemente, gerar bons resultados para a companhia. E já para 2023 e para os próximos anos, talvez a dinâmica aqui da Itaúsa pode também mudar um pouquinho. A própria empresa reconhece que agora o mercado não é dos mais favoráveis, que tomar mais empréstimo agora está caro. Então, todos aqueles investimentos que ela fez desde 2017, com várias aquisições, com aumento de participação naquelas empresas que ela já investia, ela vai dar uma pausa por agora. Então, o grande objetivo da empresa agora é maturar esses negócios onde ela já fez seu investimento, até porque várias das empresas que ela comprou são empresas de capital intensivo, que tem que investir muito dinheiro para fazer investimentos, como é o caso da empresa de engenharia, é o caso da empresa de saneamento básico e por aí vai. Então, a empresa quer agora maturar um pouco esses negócios, para que esses negócios aos poucos vão contribuindo para mais lucro para a empresa e ao mesmo tempo que ela espera essa maturação dos seus negócios, ela também agora tem um grande objetivo de reduzir a sua alavancagem. Afinal de contas, ela precisou fazer emissão recentemente de debêntures justamente para continuar e agora terminar o seu ciclo de investimentos. Então, para 2023, a gente deve encontrar uma transição, onde a empresa vai reduzir as suas dívidas, vai maturar os negócios onde ela fez seu investimento, para que depois que tudo isso realmente terminar, ela tenha a capacidade de gerar lucros cada vez maiores. E aí, nesse caso, voltar também a pagar dividendos bem gordos. E ainda nessa etapa de transição, a empresa também espera já começar a pagar um pouco mais de dividendos a partir desse ano. Ela era muito forte lá em 2016 até 2019, justamente pela sua característica na distribuição de dividendos, mas que isso talvez se perdeu desde 2020. Muito porque os dividendos que o Itaú distribuiu desde 2020 também caíram. Então agora, a Itaúsa espera que o Itaú volte a pagar mais dividendos e esse aumento dos dividendos distribuídos pelo Itaú vão ser automaticamente já transferidos para os investidores. Então, nesse caso, o que a gente pode esperar é que o payout, que é a quantidade de lucro líquido que a empresa vai distribuir em forma de proventos, atinja entre 35% a 40%, também nesse modelo de transição, o que é inclusive maior do que a empresa distribuiu aí ao longo dos últimos anos, que girou algo ao redor de 31%. E mesmo tendo distribuído 31% do seu lucro líquido em forma de proventos, a empresa já tinha atingido um dividend yield de 6,9%. Não é dos maiores, isso é verdade, mas tem que considerar que ainda foi um dividend yield interessante, dado o contexto que a empresa fez muitos investimentos e pode crescer um pouco mais para o seu futuro. Então agora, para fazer uma recapitulação do que vai acontecer com a Itaúsa para os próximos meses, até mesmo para os próximos anos. Ela vai fechar um ciclo de investimentos que se iniciou lá em 2017,
Então ela vai parar de fazer essas compras justamente para maturar os negócios onde ela entrou e também para reduzir um pouco a sua alavancagem financeira. Inclusive, ela deve até vender algumas ações da XP que ela ainda mantém em carteira, porque ela só quer ter exposição no setor financeiro, nas ações do Itaú. Enquanto ela faz a transição aqui, ela vai começar aos poucos a pagar mais dividendos. Então é uma empresa que ainda tem que ter paciência, não vai do dia para a noite ser uma empresa que vai jorrar dividendos no seu bolso, mas tem que levar em consideração que a Itaúsa é uma baita de uma empresa, extremamente resiliente, lucrativa, rentável, com bons ativos. Então, a gente nunca deveria esperar, talvez, que a Itaúsa seja a empresa com maior distribuição de dividendos. Mas para quem precisa de trazer um pouco mais de segurança ao seu portfólio, com certeza a Itaúsa está entre as maiores pedidas, né? Está entre as empresas mais populares justamente por causa dessa característica. Chegamos então ao final aqui desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo e agora eu quero saber de você. Você já teve ou ainda tem as ações da Itaúsa em carteira? Afinal de contas, ela é uma das empresas mais líquidas da bolsa, hein? Então, finalizando esse vídeo, espero que você tenha gostado. Inclusive, se você gostou, vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.